Se a gente estivesse falando de um jogo de futebol, Saveiro versus Estrada seria como um Fla-Flu ou um Corinthians e Palmeiras. Só que nessa disputa aí a Estrada tá ganhando de goleada faz um tempão, afinal de contas ela é líder do segmento de picapes leves no Brasil há tempos e tempos. E essa liderança tende a aumentar ainda mais com a chegada da nova Estrada. Ou será que não? É por isso que o All Carros trouxe as duas picapes para um duelo especial que você só vê aqui. Vambora? A Estrada pouco mudou em mais de 2 décadas de vida, mas isso foi mais do que suficiente para garantir a ela a liderança absoluta do segmento de picapes leves no mercado brasileiro. Mas agora a história é outra e a gente tem uma Estrada totalmente nova, mas mesmo assim ela ainda tem algumas peças de outros carros da Fiat, como por exemplo as portas. Elas são as mesmas do Mobi e é por isso que elas parecem até um pouco pequenas na Estrada. Mas de toda maneira, essa escolha não foi por acaso, já que o Mobi serviu de referência no desenvolvimento da plataforma da nova Estrada, juntamente com o furgão Fiorino. E isso reforça a sua vocação para o transporte de carga, que sempre foi uma das principais virtudes da Estrada desde o seu lançamento em 1998. Quanto ao estilo, muito parecido com a Toro, especialmente em detalhes como as lanternas, olha só. E no geral, o resultado agrada muito, tem tudo para conquistar uma clientela ainda maior e consolidar a liderança da Estrada no segmento, no qual ela domina há mais de 2 décadas. Vamos ver aqui dentro. Interior, a gente tem muita coisa de Mobi e também de Uno, como por exemplo, painel de instrumento, as chaves de seta e do limpador de para-brisa e também o volante, que nesse caso aqui, nessa unidade avaliada, é multifuncional. A central multimídia, porém, ela é nova e ela tem como principal atributo a possibilidade de usar os sistemas operacionais Android e iOS sem a necessidade de cabos. Isso pode ser bom em algumas situações. Outro item bacana que a nova Estrada traz em todas as versões é o controle de tração off-road, que ele distribui a força entre as rodas e serve para você sair de um atoleiro, alguma situação um pouquinho mais leve, mas que seja complicado um veículo convencional. Essa versão Endurance custa um pouquinho mais de R$63 mil e traz uma lista de itens de série mais generosa da Saveiro. Dizem que a gente tem muito a aprender com os nossos inimigos, né? E parece que foi exatamente isso que a Fiat fez no caso da nova Estrada. Isso porque ela traz um sistema de amortecimento da tampa traseira bem parecido com o que a Saveiro adota desde 2008. Ou seja, agora ficou muito mais fácil de abrir e fechar a tampa da caçamba do que era antes, porque era muito pesada, até para quem já estava acostumado com picapes. A capacidade de carga, no caso dessa versão aqui, Cabine Plus, é de 720 kg, ou seja, apenas 5 kg a mais do que no caso da Saveiro. Quem conhece a antiga Estrada vai se surpreender com a evolução da nova geração. Isso porque a picape ficou muito mais agradável de se dirigir, inclusive nas versões voltadas para o trabalho, como é o caso dessa aqui, a Endurance. A posição de guiar ficou mais baixa e bem mais confortável. Isso faz uma bela diferença no fim de uma longa jornada de trabalho. A suspensão tem um comportamento muito mais macio quando a caçamba está vazia, mas sem perder a robustez do feixe de molas lá na traseira, que é algo muito apreciado por quem precisa lotar a caçamba de carga. E o motor Fire pode até ser meio velhinho, mas ainda dá conta do recado com sobras. Ele consegue impulsionar a Estrada Endurance sem nenhum problema no dia a dia. Esse visual acompanha a Saveiro desde 2016, quando a picape passou pela última reestilização. Os faróis são grandes, a grade também ficou um pouquinho mais alta e os para-choques ganharam um contorno diferente, que mais tarde acabou sendo adotado também no Gol, que hoje é um dos carros mais baratos e ainda um dos mais vendidos da Volkswagen no Brasil. Aqui atrás as alterações foram mais discretas, mas serviram para dar uma leve atualizada na picape, que é a mesma desde 2008.
Na linha 2020, a Saveiro traz o mesmo painel do Gol, que trouxe um toque de modernidade à picape que já carrega uns bons anos de idade nas costas. A configuração avaliada por All Carros foi a intermediária Trendline, que traz alguns itens de série a mais em relação à versão de entrada Robust, que seria a concorrente natural da Strada Endurance. Entre esses itens a mais, a gente tem sistema de som, ar-condicionado e direção hidráulica, que são oferecidos ou como opcional, ou então nem estão disponíveis na Saveiro Robust, como é o caso do sistema de som. Ar-condicionado e direção hidráulica e mais alguns outros itens como vidros elétricos e travamento elétrico das portas fazem parte de um pacote opcional da Robust que custa R$8.000, elevando o preço total do carro para quase R$68.000, bem mais do que os R$64.000 pedidos pela Strada Endurance, que traz mais itens de série. Um dos grandes destaques da atual geração da Saveiro está justamente aqui atrás, que é o sistema de amortecimento da tampa. Você consegue abrir e fechar a tampa sem muita dificuldade. Aqui atrás, a capacidade de carga é de 715 kg. A Saveiro é uma velha conhecida no mercado de picapes, já que ela está nas ruas desde 2008 e poucas alterações sofreu desde então. Porém, isso não significa que ela seja uma opção ruim para quem está procurando uma picapinha leve, muito pelo contrário. E grande parte desse mérito acontece por conta do bom motor 1.6, que entrega até 104 cavalos e torque máximo de aproximadamente 15 kgfm quando abastecido com etanol. São números bem mais expressivos do que a sua concorrente Strada. E outro ponto que pesa a favor da Saveiro em relação à Strada é justamente a dirigibilidade. Para quem não precisa de um carro essencialmente para trabalho, a Saveiro pode ser uma escolha mais acertada, até porque ela tem uma condução muito parecida com a de um automóvel de passeio, bem diferente da Strada. Se antes a Strada já ganhava de lavada, agora a tendência é que essa vantagem aumente ainda mais. Mesmo tendo um motor mais antigo e mais fraco, a picape da Fiat traz mais itens de série a um preço muito mais competitivo do que a rival da Volkswagen. Portanto, a vitória fica com a Strada. Qual?